Olá, eu me chamo Jamile Paiva, sou especialista em comportamento humano e hoje eu resolvi trazer abertamente um assunto que aconteceu comigo na minha infância, a fim de trazer esclarecimento, entendimento e trazer orientações para outros pais, para que os seus filhos não passem pelo que eu passei e para que a gente não continue se comportando como os nossos pais, os nossos avós e os nossos bisavós se comportaram. Ou melhor dizendo, deixa eu corrigir as minhas palavras, no intuito de que a gente possa fazer o que eles fizeram de bom e corrigir aquilo que eles não fizeram de forma tão boa. Na verdade, um depoimento de uma mulher que sofreu um bullying de uma forma muito severa na infância e essa mulher sou eu, por acaso. Esse episódio de bullying foi comigo. E por que eu resolvi? Eu nunca trouxe esse assunto antes na internet, eu nunca comentei isso. Talvez tenha falado esporadicamente em um momento ou outro, como exemplo, mas nunca falei isso de forma tão profunda, porque realmente foi algo que passou. Tenho essa situação bem resolvida, mas eu achei pertinente trazer nesse momento, em vista tudo que nós, pais, a gente vem passando nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos dias, né? Uma sensação de insegurança, vários fatos que aconteceram um atrás do outro, São Luís, a nível nacional. Então, assim, eu achei pertinente trazer um depoimento de uma pessoa que já é adulta, que passou por um episódio como esse, que teve um final, que ficou tudo bem, mas que poderia não ter acontecido assim. E também trazer alguns pontos relevantes que eu acredito que nós, como pais, precisamos o tempo inteiro estar refletindo, né? Eu fiz, inclusive, uma pauta. A priori, eu tinha feito um vídeo contando mais ou menos sobre isso e trazendo alguns pontos a serem refletidos há alguns dias atrás. Só que a minha voz estava muito engasgada, estava muito embargada, muito comovida por tudo que veio acontecendo. Eu fiquei extremamente revoltada. Eu me coloquei no lugar daquelas mães, daquelas famílias e foi inconcebível isso tudo. Enfim, e aí eu assisti o vídeo da Samia Marcilli, onde ela trouxe uma leitura de uma carta e ela fez algumas ponderações muito interessantes. E queria reforçar as ponderações dela, compartilhando a minha história e também a fim da gente refletir sobre isso. Então, como é que aconteceu, né? Eu, quando estava ali mais ou menos com 11 anos de idade, na 5ª série, eu vivia uma infância relativamente desafiadora. A minha infância ela foi desafiadora em alguns pontos e a minha adolescência ali também. Havia muitos conflitos em casa, conflitos que não me envolviam e conflitos que me envolviam. E havia também muita rejeição na minha família, comigo, entre as outras pessoas de uma forma geral. A gente vivia tempos muito conturbados. E isso me fazia, de alguma forma, ter uma postura diferente na escola. Em que sentido? Eu sempre me esforcei muito para ser uma boa aluna, eu era aquilo que chamavam de baba-ovo de professor, então eu sempre queria acertar tudo, eu sentava na frente, buscava ser muito organizada e tudo mais. E eu não tinha muitas amigas. E eu tinha umas 2 amigas só, mais ou menos, e essa escola que eu estudei lá a minha vida inteira, comecei na 1ª série, e esse episódio foi na 5ª série, então eu já tinha aí quase 5 anos naquela escola com aquele grupo de amigos. E eu já lidava muito bem com o fato de ter só aquelas 2 amigas e estava tudo certo. Um determinado momento, naquela época, existia a rede social chamada Orkut, né? Os meus pais, eles não deixavam ter Orkut. Eu confesso que na época eu odiava isso, ficava muito chateada, mas hoje, olhando para trás, eu agradeço. E a minha filha ela também não tem rede social e até os 12 anos ela não vai ter, no que depender de mim e do pai dela. Isso é uma coisa pessoal, tá? E era assim, meus pais não deixavam ter Orkut, não deixavam ter rede social. E em uma determinada oportunidade na escola, eu ouvi falar
que tinham feito uma comunidade pra mim no Orkut. Eu nem sabia direito, não sabia mexer, não sabia nada, nunca tinha entrado no Orkut. E falaram que fizeram uma comunidade pra mim, eu odeio Jamile da quinta série. Alguém comentou, eu não lembro, e aquilo passou. Quando foi alguns dias após esse episódio, após esse comentário, na minha casa tinha um computador que tinha internet, mas eu não utilizava. Mas foi um grupo de amigos, teve alguma comemoração lá em casa, que as filhas, que hoje é minha madrinha, na época não era, mas as filhas da minha madrinha foram lá para casa e foram utilizar o computador. Quando elas começaram a mexer no computador, uma delas, a mais velha, a Ana Thaís, tava lá mexendo, e aí eu falei pra ela, onde é que é comunidade? Ela foi me explicar, foi me mostrar e tudo mais. E aí eu disse pra ela, coloca meu nome aí. E ela procurou, Jamile Paiva. E aí apareceu lá uma comunidade. Eu odeio Jamile Paiva da quinta série. E tinha fóruns, não lembro se era fórum, mas tinha assim, quiz de pergunta, por que você odeia ela? Porque ela é feia, porque ela é chata, porque ela é jambo podre, e tinha comentários, enfim, a comunidade recheada de informações. E naquela oportunidade, a minha sala, geralmente, minha turma, né, até mais ou menos, sei lá, a oitava série, sempre tinham 40 alunos, era o limite, né, então nessa época eram cerca de 40 alunos. E, gente, dos 40 alunos, tipo, 35 estavam na comunidade, é até cômico, eu sei, mas... Tipo, 35 tava na comunidade. Eu não tava, porque eu não tinha Orkut, né? Não ia estar na minha comunidade que me odiava. E as outras 4 meninas, 2 era porque era minha amiga, outra acho que era porque também não tinha Orkut. Enfim. E foi isso que aconteceu. Eu vi aquilo, vasculhei bastante, mas deixei de mão, fechei. A minha amiga perguntou o que era, eu disse que não era nada. Fechei, saí e fui seguir minha vida. Dia seguinte, fui viver normal, fui pra escola. Isso foi no episódio, foi no final de semana. Quando foi que eu tava lá na escola, uma pessoa da coordenação me chama. E quando me chama, tá a minha mãe lá, louca, com toda a razão, mas totalmente arrasada com aquilo, chorando muito, dizendo que ia acionar advogados, que ia me tirar da escola, que ia processar a escola, que ia fazer uma porção de coisas. E, enfim, depois o pessoal da coordenação resolveu com ela, acabei indo embora. E não aconteceu nada disso, né? Mas assim, a comunidade foi excluída, as pessoas que estavam envolvidas na comunidade, que era o mediador, quem criou e tudo mais, foram punidas. E teve uma situação onde eu fui na diretoria e todas as pessoas que eram cabeças da comunidade também foram lá. E teve uma conversa minha com todo mundo, né? Onde, tipo, o que há entre vocês, né? Da minha parte, me perguntaram, tipo, o que tá acontecendo? Você fez alguma coisa? Eles fizeram alguma coisa? E eu disse assim, olha, pra mim não significa nada, mas eu me sinto mal de saber que esse tanto de gente me odeia, que eles são capazes de fazer isso comigo. E da outra parte das outras pessoas é só porque argumentavam que eu era chata. Que eu era chata e que era isso E aí os adultos lá, né, intermediária, a diretora, a coordenação intermediaram, tipo, abominando aquele comportamento e dizendo que era pra gente se resolver, né, na frente ali. Aí todo mundo me pediu desculpa, eu desculpei todo mundo e depois disso eu mudei a minha postura, né, em relação a alguns comportamentos e todas as pessoas também mudaram a sua postura comigo. Hoje eu não tenho nenhum tipo de problema com essas pessoas, muito pelo contrário, tenho carinho por muitas delas. Algumas a gente terminou o ensino médio com um certo nível legal de amizade e tudo mais, mas aquilo foi resolvido. Aquilo naquela época, eu hoje adulta consigo analisar com muita clareza o que aconteceu, por que aquilo não me abateu. Porque ser rejeitada para mim já era um hábito. Eu já era rejeitada dentro de casa, já era rejeitada na escola, então ver uma comunidade, ver algo se materializar, já era muito óbvio para mim. Eu já sentia aquele sentimento o tempo inteiro, né? Tinham muitos apelidos, jambo podre, jambo fedorento, então eu já sentia aquilo o tempo inteiro. Então para mim não fez de fato diferença a comunidade. Acho que foi um momento pontual que serviu de história para contar, que serviu de motivo de superação e tudo mais, mas de fato me abalar não me abalou, não me deixou mal,
inclusive o desfecho que acabou tendo da situação de todo mundo conversar comigo, me pedir desculpa, eu mudar minha postura, na verdade foi positivo, né? E foi isso. A minha mãe ficou com muito mais dedos, eu comecei a entender certas preocupações dela e tudo bem. O tempo passou, fiquei amigo de muita gente, enfim, isso ficou pra trás. Pula pra mim, com 15 anos de idade, no meu primeiro ano do ensino médio, ainda na época de escola. Estava lá, muito bem, maravilhosa, mais uma vez assistindo uma aula, como uma outra qualquer, quando me chamam na coordenação e me levam direto para a diretoria. Gente, foi exatamente assim. Me levaram direto para a diretoria. Eu fiquei sem entender nada. Quando eu chego na diretoria, a diretora já chegou com a ameaça de que iria me expulsar ou me dar, acho que suspensão, se eu não me engano, que ia me suspender da escola pelo comportamento que eu vinha tendo. Eu fiquei sem entender nada. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? E todo mundo falando como se eu soubesse o que estava acontecendo. E eu não fazia ideia do que as pessoas estavam falando. Eu lidava muito bem, na minha visão, com todo mundo que eu estudava, com todo mundo que estava ali. Então, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, depois elas explicaram, você tem um comportamento com uma determinada aluna que não é adequado. E para mim aquilo também ainda não encaixava. Tipo, o que vocês estão falando? O que eu tô falando? Eu falo com todo mundo, eu busco ser amiga de todo mundo. E uma pessoa que, inclusive, eu ia na casa. E aí falaram que era uma determinada pessoa e eu fiquei meio sem entender. Eu disse, mas como assim? Eu vou na casa dela, a gente já fez trabalho juntas. Por que ela tá se incomodando? O que exatamente eu tô fazendo? E aí, enfim, relataram várias coisas, pelas coisas que eu fiz com essa garota, que ela tinha passado, o que tinha gerado nela, enfim, que ela estava tendo um acompanhamento psicológico e tudo mais, que ela estava muito mal com tudo isso. E resumindo, o que eu fazia, né? Eu, enfim, tinha vários comportamentos, como qualquer adolescente, ali seus 15 anos de idade, e um deles era de chegar pra menina e virar e dizer assim, tu é chata. Eita, mas tu é chata. Eu falava coisas desse tipo, mas era basicamente o tempo inteiro que eu olhava ela e dizia que ela era chata. E ela, por algum motivo, não se comunicava comigo, não falava que aquilo a incomodava. E qual é o ponto que eu quero frisar? É que quando eu fui ameaçada, quando eu fui dito que aquilo era uma coisa terrível de ser feita, que aquilo estava gerando dor em outra pessoa e que a pessoa estava, enfim, precisando de um acompanhamento psicológico naquela época, eu já fiquei muito assustada, porque imediatamente me veio na mesma sala, na mesma memória do que eu passei anos atrás com o episódio de bullying, onde eu fui a pessoa lesada, né? E assim, não tem como. Na época, engraçado, eu não parei para dizer assim, gente, mas eu sofri isso e não precisei de psicólogo, e ela, porque eu chamei ela de chata, sabe? Não. Naquela época, eu já tive a noção de que a gente não consegue medir a dor do outro por uma atitude que ele tem. Então, tem pessoas que você vai fazer uma comunidade no Orkut, você vai dizer que odeia ela, vai sujar ela de tinta no meio da rua e ela vai seguir a vida dela normal. Tem outras pessoas que você vai fazer uma pequena agressão ou uma agressão constante, como chamar de feia ou de qualquer outra coisa, e chata, e aquilo vai ficar marcado na pessoa pelo resto da vida, né? Então, imediatamente eu tive empatia pela situação, fiquei com medo também de ser expulsa daquilo, levar para minha mãe, levar para meu pai, a gente já não tinha uma vida muito fácil. E eu resolvi mudei totalmente meu comportamento com ela, evitei até um tempo me aproximar para que, enfim, foi uma escolha minha e essas duas coisas aconteceram. Tive que fazer um adendo rapidinho, voltar aqui no vídeo para terminar de continuar o assunto, porque eu esqueci de falar algo muito importante, que é parafraseando o texto da Sâmia. Ela fala que essa geração de hoje são pais que não foram fortes no bem, que não são pais que estão dispostos a prejudicar a sua quietude, prejudicar a fragilidade para ensinar bons valores para os seus filhos. O que eu vejo de preponderante, que apesar de eu não ter tido relacionamento com os meus pais, não ter neles como uma fonte confiável para contar tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, mas os meus pais foram fortes nos valores, fortes no bem. Eles souberam muito bem
definir valores dentro de casa, porque eles seguiam esses valores e eles exigiam de mim e dos meus irmãos. Isso ficou sempre muito claro. Então eu acredito que nunca nem passou pela minha cabeça, nem naquela época, nem época nenhuma, revidar nada com ninguém, porque nunca passou nem pela minha cabeça que eu podia fazer algo com alguém, sabe? Aquilo só me afetou até onde afetou, até aquilo ali. Então, a parte de valores, de serem rigorosos com isso, os meus pais fizeram bem e eu acredito que é sobre isso. Os maiores aprendizados com essa história é entender que o limite de dor de uma pessoa não é o mesmo da outra. O meu limite de dor não é o mesmo de você que está aí do outro lado. E não é porque eu lidei bem sendo odiada por 35 pessoas que alguém que foi odiada só por uma não vai ter o mesmo nível de dor. Ou não vai ter mais dor ainda. Não é sobre ficar pesando o que é dor e o que não é. E eu trouxe isso aqui, essa situação, porque como todo mundo, eu fiquei arrasada. E eu não só queria trazer uma reflexão, como eu queria trazer um convite à ação. Algo que eu considero eficaz. Que eu, como criança, que não teve um bom relacionamento com os pais e que isso me gerou traumas, fissuras emocionais, me gerou coisas que eu preciso lidar até hoje na minha vida. O meu intuito com esse vídeo é para fazer com que os pais da minha geração, você que é pai do outro lado, que tem um filho aí, para que você reveja os seus comportamentos, para que a gente reflita sobre o nível de relacionamento que a gente tem com os nossos filhos. O meu primeiro pedido de ação, e não só de reflexão, é para as escolas. Eu peço encarecidamente que as escolas e as instituições estabeleçam medidas como diálogos e palestras sobre o tema, que haja uma cobrança maior por supervisionamento de comportamento atípicos, não ligar só para quando vai para a internet ou para quando a criança vai reclamar para os pais. Os profissionais, os professores, os coordenadores, a direção, de uma forma geral, precisa ficar atenta a comportamentos atípicos, a sinais de rejeição e a exclusões em determinadas situações. Eu lembro muito nitidamente, na minha época de escola, quando ia ter separação de grupos, sempre ficava os rejeitados. Pessoas que nunca eram escolhidas ou eram escolhidas por último. Acredito sim que é preciso rever formas de incluir as pessoas, de incluir essas crianças. E essa cobrança precisa principalmente vir de cima para isso funcionar. Então é preciso que seja cobrado sobre o quesito saúde mental com as nossas crianças nas escolas, assim como é cobrada boas notas no Enem. É preciso que entendam que não adianta uma criança muito bem informada, matematicamente, de forma gramatical, enfim, sabendo todas as competências, se ela não sabe primeiramente lidar com as emoções delas, e se elas não sabem lidar com as emoções dos outros, com as diferenças delas e as diferenças dos outros. O segundo pedido de ação é para os pais. A primeira coisa é que a gente não pode se acostumar com essas novas medidas que estão sendo tomadas, revista, detector de metais, tudo isso é muito absurdo. É muito absurdo. A gente não pode se acostumar com essa nova realidade. A gente precisa fazer algo para que essas medidas não sejam mais necessárias daqui a um tempo, para que isso não continue a acontecer. A gente não pode se acostumar com essa não deve ser uma nova realidade. Não pode. E nós somos a parte mais importante desse episódio, para que episódios como esse não voltem a acontecer. Então, é a responsabilidade de cada mãe e de cada pai pela educação do seu filho. É nossa responsabilidade zelar por essa saúde mental. É nossa responsabilidade estabelecer um relacionamento com os nossos filhos hoje. Eu vejo vários pais e várias mães não tendo relacionamento com os filhos. E eu digo para vocês, como alguém que não teve relacionamento com os pais, isso me fez muita falta. Isso me gerou fissuras emocionais. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo vão lembrar também de momentos onde os pais fizeram falta, onde fez falta um porto seguro, fez falta alguém onde você pudesse realmente se abrir, conversar, onde você pudesse confiar, ou um pai e uma mãe que você sabia que se fosse reclamar sobre uma determinada ação,
ia tomar uma atitude, né? O que acontece? Quando eu falo tudo isso, os meus pais, gente, eles estavam buscando sobreviver. Eu acredito que, como a maioria dos pais hoje, estejam buscando também sobreviver, botar comida na mesa, pagar a escola, pagar a água, a luz. Meus pais estavam lutando pelo mínimo. E não existia a quantidade de informação que a gente tem hoje, também não existia isso que está acontecendo hoje, não existia internet. Então era outra geração, era outra realidade. Então eram outras medidas, eram outras preocupações. Hoje, para as situações que a gente tem, para as adversidades que a gente tem e o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa de um novo comportamento. E o que a gente está fazendo não está bastando. Então, pais, estabeleçam um relacionamento com os filhos de vocês. Homens ou mulheres, quando vocês querem conquistar uma pessoa que você está afim, que você está interessado, o que você faz? Você busca conversar sobre as coisas daquela pessoa, você busca fazer com aquela pessoa coisas que ela gosta. Você busca participar da vida da pessoa e não puxar a pessoa para a tua vida, você quer conquistar aquela pessoa. Muitos pais acreditam que só pelo fato dos filhos morarem na sua casa ou por serem os pais, obrigatoriamente eles conhecem os filhos e os filhos têm a obrigação de se sentir bem perto deles. Não, não tem. E aí, se você não enxerga isso enquanto seu filho é pequeno, enquanto você não enxergar que você precisa buscar, querer participar, se integrar na vida dele, respeitar ele como indivíduo, claro, colocando os limites, né, de autoridade muito bem circulados, mas buscando participar da vida dele, isso é feito de uma forma muito saudável, muito amorosa. Bom para o filho e bom para os pais, bom para a família. Então, assim, reflitam sobre... eu quero que eu obrigo meu filho a querer ficar perto de mim, ou próximo de mim só porque é meu filho, ou eu de fato faço coisas que ele gosta, que o agrada, eu de fato tento participar da vida do meu filho, ou eu só compro o meu filho, ou eu só compro presentes para o meu filho, ou eu compro coisas para tentar ocupar o espaço que eu, mãe, eu, pai, não estou ocupando. E outra coisa, se por um acaso você não está com um relacionamento legal com seu filho, ou você sente que vocês estão distantes, nunca é tempo para desistir. Sempre tem como recuperar esse relacionamento. E eu escrevi 3 palavras aqui que podem nortear, que norteiam um bom relacionamento entre qualquer pessoa e principalmente entre pais e filhos, que é paciência, tempo e honestidade. Sejam sempre honestos com os filhos de vocês. Uma das coisas mais sensacionais que eu e meu marido fazemos aqui em casa, e sempre que nós temos oportunidade, nós compartilhamos com outros pais, compartilhamos com amigos, é o fato de nós honrarmos a nossa palavra. A nossa filha, ela sabe que não é não e sim é sim. A gente não se compromete com aquilo que a gente sabe que não vai acontecer. A gente não diz sim para aquilo que a gente tem dúvida se vai ou não acontecer, ou se vai ou não ocasionar. Então, hoje não existe argumentação. O máximo que ela busca é entender do porquê daquela decisão. E a gente, com muita empatia por ela, vai lá e explica. E aí ela costuma entender e costuma... enfim, a gente faz ela olhar as coisas por uma outra perspectiva, ela entender a gente. Por exemplo, a minha filha, ela não tem celular e a gente fez um acordo com ela de que isso só vai ser conversado quando ela tiver 12 anos de idade e que depois que ela fizer a leitura de alguns livros. Por quê? Porque eu sei como é esse mundo, eu vivo nesse mundo há 9 anos, eu escuto coisas absurdas, já passei por situações absurdas, onde eu não quero que minha filha se exponha, que ela tenha acesso direto a isso. Então, a gente buscou fazer isso uma forma de buscar amadurecê-la, fazer ela entender. Ela tem inteligência emocional, a ter discernimento para saber olhar o que está acontecendo aqui e entender que não necessariamente alguém que a xinga, ela é aquilo. E isso para a criança é muito tópico, é muito difícil de compreender. Uma outra observação é que ficar dizendo que do seu tempo era de outro jeito não vai mudar nada. Esse tempo de fato não é mais o seu tempo. A gente não está mais em 2010, em 2005, ou em 95, ou em 85, ou em 75. O tempo mudou e a gente precisa mudar também a nossa postura. E o tempo está mudando muito rápido. Se a gente não mudar a nossa postura,
essas situações vão nos engolir mais e mais e mais e mais. O terceiro convite que eu faço é dispondo desse espaço aqui de comentários desse vídeo para os profissionais da área da saúde que estão habilitados a ajudar pais e filhos nesse tipo de situação, de desentendimento, de bullying, de filhos que estão com problemas de relacionamento, ou de pais que perderam a conexão com seus filhos, ou que não conseguem de fato estabelecer uma relação verdadeira. Eu peço para os profissionais da área da saúde que deixem aqui o seu contato e deixem também de onde são, de que estado você é. E eu deixo esse espaço, inclusive, para quem esteja do outro lado, esse vídeo não sirva simplesmente de reflexão, mas que sirva de ação. E não tenha vergonha em buscar ajuda. Peça ajuda na sua escola, peça ajuda para uma amiga, alguém que você sabe que vai te ouvir. Peça ajuda para alguém, algum profissional da área da saúde que você veja aqui, mas não deixe de buscar cuidar de você e da saúde mental do seu filho. Esse é um assunto que, se a gente não começar, a mudar nossa postura hoje, como pais e como cidadãos, olhar para as nossas crianças, eu acredito sim que as coisas vão complicar ainda mais. Meu último convite que eu faço é: pais, mães, busquem por autoconhecimento. A melhor forma que vocês têm de cuidar dos filhos de vocês é vocês se conhecendo primeiro. Ninguém consegue dar a mão ou ajudar a mão estando ferido e machucado. Se você tem feridas emocionais, tem problemas de lidar com emoções ou com qualquer outra coisa, busque por ajuda, busque por autoconhecimento e não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de dizer que você quer melhorar, não tenha vergonha de dizer que do jeito que você está fazendo não é suficiente, não tenha vergonha de estender a mão e dizer assim: oi, alguém, por favor, eu preciso de ajuda. E não parem, não parem, não parem, não parem até encontrar. É isso.